dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel Moura, engenheiro, e hoje nós vamos aprender como importar uma base de preços no nosso programa mesmo. Vamos lá. Com o programa já habilitado, nós podemos iniciá-lo. Será perguntado agora se nós queremos uma planilha BDI ou inseriremos BDI manualmente. Vamos escolher planilha BDI. E pronto, nossa planilha está gerada. Podemos voltar aqui, não precisamos editar ainda o nome de obra, tá? Podemos editá-lo depois aqui nesses dois dados. Temos aqui a memória de cálculo padrão iniciada, limpa, a planilha de BDI padrão, da mesma forma, ok? Podemos escolher aqui. E temos as planilhas auxiliares, buscar e banco. Banco é onde fica o nosso banco de dados de preços. Nesse banco de dados, nesse exemplo, ele está puro. O programa já vem com alguns bancos de dados padrão inseridos nele. Hoje nós vamos aprender como inserir o banco de dados na nossa planilha. Vamos lá. O primeiro passo é clicar em importar banco de dados na categoria configurações. Feito isso, nós temos uma pequena explanação da importação de cada banco de dados. Vamos começar pelo SSO Rio. Clicamos em OK. Vamos lá na nossa pasta do programa, documentos, programa memo, base de dados. E aqui no SSO Rio temos uma base de dados padrão que estará aqui quando foi adquirido o programa. Podemos selecionar a planilha. Essa planilha também você consegue baixar diretamente do site da Prefeitura do Rio, assim como da Sinap no site da Caixa e da CEINFRA no site do Governo do Ceará. Selecionamos SCO Rio FGV, inserimos a data de referência e inserir. Clicamos no botão inserir. Será inserido a nossa base de dados da SCO Rio FGV. Está aqui. Podemos ver, não se liguem nessa formatação errada, não trará problema nenhum ao programa. Podemos jogar lá para baixo, veremos que são aproximadamente 5.700 itens no catálogo da SCO Rio. Agora nós vamos importar outra base de dados, a do Sinap. Selecionamos base de dados na nossa pasta do programa, pasta Sinap, e aqui novamente composição sintética do Sinap 202011. Selecionamos abrir, selecionamos Sinap e inserimos a data de referência, também é novembro de 2020. Clicamos em inserir, podemos notar que o Sinap foi inserido abaixo da SCO Rio. Então nós temos no momento dois bancos de dados simultâneos na nossa planilha, no nosso programa mesmo. Aqui em cima é inserido o banco de dados, assim como a data de referência de cada um correspondente. Vamos inserir outro banco de dados. Agora, nesse momento, vamos inserir o do EMOP. O do EMOP é um pouco mais complicado, podemos notar aqui. Primeiro, nós temos que inserir o arquivo referência, que ele trata do código, da descrição e da unidade de cada item do catálogo EMOP. E, posteriormente, nós temos que incluir o catálogo de preços, que os preços vêm totalmente separados. Então, vamos lá. Primeiro, nós acessamos o arquivo de referência. Base de dados, EMOP, referência, DIP 1120. Inserimos. Novamente, escolhemos EMOP e colocamos a data de referência dessa EMOP, é também novembro de 2020. Após inserir, nós vamos escolher o arquivo de preços. Inserimos e agora escolhemos o arquivo de preços. Novamente na nossa pasta do programa memo, base de dados, EMOP, base de preços, EMOP. Selecionamos abrir e novamente a nossa base de preços da EMOP está inserida no nosso catálogo geral. Podemos ainda inserir uma base de preços da CEINFRA. Essa não vou colocar como referência porque já é igual a das outras, mas vamos tentar inserir a base CEINFRA de um outro modo, que serve para qualquer base genérica
na qual seja composta por uma coluna de códigos, de descrição, de unidade, além do preço unitário de cada serviço daquele. Vamos usar o CInfra como exemplo. Clicamos em abrir. Podemos colocar CInfra aqui, obviamente, porque é o catálogo do CInfra, mas também podemos usar outros bancos. Vamos clicar em outros bancos e veremos o que acontece. Será aberta essa janela, que vai pedir a linha inicial, coluna do código, coluna de descrição e assim por diante, outros dados. Como conseguimos identificar? Primeiro, a linha inicial. Vamos na planilha que foi aberta, ela está aqui, e notamos o seguinte: qual é a linha que começa o banco de dados? No nosso caso aqui é a linha 7, a partir da linha 7. Podemos colocar a linha 5, sem problema algum, mas vamos começar pela linha 7, onde efetivamente começam os códigos. Então, na nossa planilha, nós colocamos a linha 7. Procuraremos agora a coluna de códigos. Vamos na nossa planilha, a coluna de códigos é a coluna B. Voltamos, inserimos a coluna B. A coluna de descrição é a coluna C. Então, voltamos, C. A coluna da unidade é a coluna F, junto com a coluna de preços, que é a coluna G. Vamos inserir esses dois lá. Coluna da unidade é F e coluna do preço G. A data de referência é de janeiro de 2021. O nome da base de preço nós vamos inserir como CInfra. E clicamos em inserir. Neste momento está copiando e jogando para a nossa planilha do programa mesmo. Feito isso, podemos verificar lá embaixo que a base de dados CInfra foi importada. Desta forma, podemos ainda inserir uma composição própria. Podemos, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado e com 3 preços ou mais, criar um item de serviço, vamos supor, sobre a criação de um banco de praças de 3 metros de largura, de concreto, por exemplo. Como faremos isso? Podemos vir aqui e inserir composição, e aqui nós colocaremos os nossos dados. Qual é a fonte? Vamos colocar a fonte de mercado. O código que nós estipularemos, de acordo com o nosso padrão, colocarei MERC 001. A descrição: banco de concreto para praças com 3 metros de largura. A unidade pode ser unidade mesmo. E o preço nós podemos estipular como R$ 452. E podemos inserir esse código. Se formos lá embaixo, no final da nossa base de dados, podemos ver o nosso item inserido aqui. Mercado, MERC 01, banco de dados, unidade e o preço. Esse item poderá ser usado para ser inserido nas nossas memórias de cálculo, normalmente. É isso por enquanto. E também, antes de acabar o vídeo, esqueci de um fator primordial, podemos simplesmente limpar o banco de dados e não teremos mais nenhum outro código aqui na nossa base de dados. Se nós quisermos, porventura, trabalhar apenas com uma base de dados específica para as nossas memórias de cálculo, orçamento e peças técnicas. Por hoje é isso. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.